Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu sou a Ana Luísa. E hoje nós vamos falar sobre mais um dos pontos da generosidade, que é, nós já descobrimos, né? Você que tem filho já descobriu o dom que ele tem e fez ele descobrir, e agora vamos falar de como colocar esses dons em prática. E assim como a Bia estava falando pra gente, uma vez que a gente descobre, a gente consegue identificar os próprios dons que recebemos e os talentos adquiridos ao longo da vida, é preciso que a gente coloque à disposição dos outros aquilo que nós temos de bom, a fim de contribuir na construção do outro. O homem, ele só vai encontrar sentido na vida dele, o homem em geral, mulher, homem em geral, só vai encontrar sentido na vida dele quando ele passa a servir as pessoas, quando ele passa a ajudar os outros. Então, quando você vê que seu filho ele já descobriu, você incentivou ele, você sabe, você pode gastar esse tempo tocando violão. Ele já descobriu que ele sabe tocar violão, que ele pode se envolver nesse processo de aprendizado, então ele pode agora colocar em prática, né? É como se fosse um quebra-cabeça. A humanidade é como se fosse um quebra-cabeça. As pessoas que têm certos talentos vão se juntando com as outras e vão formando um quebra-cabeça. Então, você que tem algum talento, você que tem um filho que tem um talento, é importante que ele se encaixe em algum lugar para que ele possa desenvolver esse talento. É como uma pessoa que sabe, uma professora, né? Uma professora que sabe que é boa em matemática. Se ela não coloca aquilo em prática, como ela vai exercer a função dela de professora? Então, assim também é com os seus filhos, né? E nesse processo de desenvolvimento da criança, é necessário que ela se encontre realmente onde ela pode se envolver para que ela possa exercer essa função. Tem algumas funções que são necessárias discernir, né? Exemplo, se eu devo, em certas ocasiões, usar esse dom que eu tenho, como supor que esteja fazendo dever, né? A criança que está fazendo dever, um coleguinha chama ela para conversar. Naquele momento não pode. Então tem certas ocasiões que não é necessário usar aquele dom. Mas tem que discernir que às vezes se pode dar um conselho. Vamos supor que seja assim. Se deve usar naquele momento, né? Algumas pessoas às vezes, infelizmente, abusam do talento dos outros para conseguir alguma coisa. Então, se por acaso eu fizer, eu estou contribuindo para o crescimento daquele próximo, me pediram para que eu possa fazer alguma coisa. Aquilo é necessário naquele momento? É necessário que eu pare de fazer o que eu estou fazendo para fazer aquele momento? E se for necessário, ele está contribuindo para o crescimento do meu próximo, na qual eu estou ajudando? E também, para quem? Às vezes a gente tem os filhos, né? Tem um grupo de amigos, tem várias pessoas juntas. Aí, então eu vou só falar com aqueles, vou só ensinar para aqueles que estão ali. Não, se você vê que seu filho se junta com um sonho e ensina só para aqueles, vamos incentivar. Olha, aquelas pessoas também são seus coleguinhas, você pode ensinar para eles. Então, ensinar a eles que eles podem se envolver não só com as pessoas com quem ele conhece, mas com todos. E é bom analisar também que, assim, essa questão do quebra-cabeça, né? É bom que as pessoas, que seus filhos possam aprender a sair de si, que é o sentido da generosidade, né? Servir o outro, sem que haja interesse próprio. E é claro que isso vai sendo trabalhado com o tempo. Mas, assim, é importante discernir que quando você sai de si para servir o outro, isso também trabalha no psicológico. Trabalha para que a criança ela possa crescer psicologicamente, em maturidade também. Então, às vezes, não agir também é uma escolha. Só que às vezes pode ser uma escolha ruim. Se vamos supor que esteja algum acidente aconteceu ali na nossa frente, um carro que atropelou alguém e tem um médico ali.
ele pode ter a opção de não fazer nada e acabar não salvando aquela vida, como pode ter a opção de fazer. Então, assim também. Claro que são casos extremos, é só um exemplo, mas às vezes é necessário que a criança ela possa agir naquele momento. E você fala, olha, se você fizer isso, você vai estar ajudando a mamãe a terminar de fazer o trabalho da casa mais cedo. Então, se ela não fizer, você que é mãe, eu não vou terminar mais cedo, não vou poder ficar contigo, entende? Mostrar para a criança que a escolha dela é muito importante e ela vai aprender a agir nesse momento. É interessante a gente pensar também, quando um policial ele se deixa ser subornado por um traficante, quem sofre, né? Até mesmo você que é pai, que tem essa responsabilidade de educar. Se você não educa bem os seus filhos, o trabalho dos professores vai ser facilitado ou dificultado? Se você que é educador, você que tem essa profissão de educar as crianças, se você age com preguiça ao ensinar, será que os alunos vão conseguir passar sabendo a matéria, se você não soube ensinar direito? E se a gente também vivesse num mundo onde ninguém fizesse caridade, o mundo seria melhor ou pior? Esses argumentos nos ajudam a identificar como nós devemos usar os nossos dons. É importante falar também que a gente comentava isso no último vídeo, né? Às vezes os pais e os educadores eles devem incentivar a criança a tomar essa atitude de serviço, né? Então, se por acaso o teu filho, a pessoa que você cuida, tem um talento e você fala, você pode tomar, se você tem talento de tocar, tem como você tocar naquela banda. E ele pode ter pode ser inseguro, pode ter essa questão de complexo de inferioridade e falar, mas por que não toca a outra pessoa que sabe tocar? Já tem gente suficiente, mas você pode falar, mais um é melhor. Se não fosse você, talvez não viria outra pessoa. Então, trata a criança como ela realmente é única, como se aquela pessoa que você cuidasse e ela realmente é única, que a capacidade que ela tem de fazer aquele serviço é só dela e que a generosidade ela passa não do outro, mas de um processo de crescimento pessoal. Eu saio de mim por decisão própria. E agora nós vamos sugerir para você uma dinâmica que você possa levar o seu aluno ou o seu filho a fazer uma lista com os motivos que o impede de fazer o bem. Esse motivo pode ser o medo que eles têm de dar o que é deles, né? Eu tenho medo de dar o que é meu e faltar para mim. Pode ser preguiça, vergonha, egoísmo, estar preso aos seus prazeres, pode ser por ciúmes, por opiniões alheias, né? Muitas vezes as pessoas falam que porque não deve, né? Como a Bia mesmo estava falando antes, essa insegurança que a criança pode trazer por coisas que já vêm dela ou coisas que foram ditas para ela, porque criança tem muito disso, né? Elas são aquilo que ensinam, elas representam isso, né? Então, levar eles a identificarem aquilo que os impede de colocar o dom à disposição do outro para fazer o bem. E agora, em alguns vídeos atrás, a gente fazia uma autoavaliação, né? No caso, a avaliação para a pessoa que você cuida, para seu filho, sua filha. Então, assim, tem algumas perguntinhas que são muito boas, que você pode analisar e colocar, ver se conversando com seu filho, com sua filha, e ver como estão, né? Ele já reconheceu, ela já reconheceu o dom que ela tem? Se ela sabe cantar, ela já reconheceu, realmente, eu sei cantar. Realmente, eu sei tocar violão. Realmente, eu sei jogar futebol, né? Ela já reconheceu que ela tem isso, que essa criança tem esse dom? Se já reconheceu, beleza. Se não reconheceu, vamos trabalhar. Depois de ter reconhecido o dom que ela tem usado para fazer o bem? Ela tem jogado futebol
com os amigos para fazer os outros felizes, para poder exercer aquilo que ela tem, para ajudar o time. Tem tocado violão para poder ajudar numa igreja, ajudar num grupo de amigos. Ela tem feito isso, ou ela tem utilizado com outras coisas que não são devidas, né? Porque pode acontecer também. E depois disso, depois que ela já fez essa análise de se perguntar, eu estou utilizando para o bem? E agora perguntar, né? Eu faço isso só com as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gosto, ou com aqueles que eu não conheço também? Por acaso, se eu tenho um dom de... Isso também é um dom de ajudar os outros. Eu ajudo só aqueles que estão à minha volta, ou eu posso ajudar um irmão de rua também? A criança, ela tem se preocupado, ela se preocupa muito com os amigos dela. Será que ela pode se preocupar um pouco mais com aquela pessoa que está passando um pouco mais de fome? Ou simplesmente no quesito dos talentos mesmo, se ela sabe cantar, né? Ela tem utilizado só com, às vezes dentro de casa, ou cantar dentro do banheiro, né? Que as pessoas fazem muito, mas ela pode cantar também num grupo de amigos, numa igreja, para poder fazer uma harmonia melhor. Como tem sido isso? E também levá-los a pensar, né? Esqueço de mim para cuidar dos outros, para ser mais generosa, para ser mais caridosa. Eu faço o bem gratuitamente ou eu faço só esperando retribuição, né? Eu vou lavar a louça aqui para minha mãe, mas em compensação ela tem que me dar o dinheiro para comprar a bala quando eu vou para a escola, né? Então, sempre ensinar, né, que é preciso fazer o bem sem esperar retribuição. E assim, depois dessa autoavaliação, a gente tem propósitos, né, que você pode fazer com o seu filho, enfim, com a pessoa que você cuida, que são ver os dons que ela tem. Beleza, ela tem determinado dom. E fazer um propósito aonde que ela pode ajudar. Se sabe cantar, cantar onde? Sabe dançar, dançar onde? Se sabe tocar violão onde? Entende? Então vê duas habilidades dela ou uma só e faz esse propósito. Aonde que eu posso servir, né? Então, é isso. Tchauzinho. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao novo vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre talentos. Então, se você é do tipo de pessoa que acha que não serve pra nada, que não tem nenhum talento, fica aqui comigo que eu vou te provar que isso não é verdade e vou te ajudar a descobrir os seus talentos. E se você também é aquele tipo de pessoa que até considera que tem algumas aptidões, mas que no fundo não se dedica de verdade a nada, respira fundo e assiste até o final, porque eu também vou te mostrar o que é que você precisa fazer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cecília Barreto, eu sou neurocientista e coaching de carreira, e tanto aqui quanto lá no Instagram, eu compartilho nessa união da neurociência com o coaching pra gente conversar sobre escolhas profissionais, planejamento e produtividade. A primeira coisa importante pra gente conversar sobre talentos é entender exatamente o que é que eles são. Seus talentos, eu costumo dizer que são como presentes da natureza, porque de fato, nessa mistureba genética entre pai e mãe, o seu cérebro veio programado com algumas facilidades, alguns caminhos que te parecem mais naturais, e esses são seus talentos. Qualquer que seja o seu talento, ele pode ser usado de forma produtiva, ou seja, ele gera valor para um grupo de pessoas, para muitas pessoas ou para o planeta. E de acordo com diversos estudos comportamentais muito sérios, a gente consegue perceber que as pessoas que trabalham usando esses talentos, ou seja, produzem valor, geram valor a partir das suas aptidões naturais, elas têm o sucesso como uma consequência mais provável. Isso não é por acaso. Imagina, se você consegue usar os seus talentos a seu favor, é mais provável que você trabalhe com mais garra, com mais paixão, que você consiga mostrar isso para as pessoas, que os seus resultados sejam superiores porque você se dedicou mais, e então o sucesso se torna uma consequência mais provável. O segundo aspecto que eu vou compartilhar com você é que, apesar dos talentos serem muito importantes profissionalmente, como eu acabei de falar, eles não são suficientes. E a gente precisa aceitar que os talentos não bastam. Mesmo quando você identificar uma habilidade sua, uma aptidão que você tem natural, aquilo ali não garante nenhum sucesso profissional. Os talentos precisam ser aprimorados pelo esforço, ou seja, pelo conhecimento, pela técnica
e principalmente pela prática, pela repetição. À medida que você pega um talento e aprimora ele, ele vai se tornando um ponto forte. É quando ele de fato é útil para o seu trabalho e consegue te destacar. Se você tem um talento, mas você não aprimora ele com o tempo, você vai se tornar uma daquelas pessoas que são um potencial desperdiçado, sabe? Que a gente olha para a pessoa e fala, caramba, tinha tudo para dar certo, mas por alguma razão não foi para frente. Por outro lado, se você escolhe uma carreira que não usa nenhum dos seus talentos e você fica ali usando só o esforço, dificilmente você vai se destacar. É como se você estivesse baseando toda a sua carreira em reduzir os danos de um traço natural seu. É por isso que o melhor cenário é quando a gente pega um talento, aprimora ele na base do esforço e usa ele profissionalmente. É quando a gente diz que a gente tem um desempenho imbatível. Tá bom, Cissa, já entendi o que é talento, já entendi que eu vou precisar me esforçar, mas e aí, como é que eu descubro os meus talentos? Bom, a primeira coisa para você descobrir os seus talentos é mudar o jeito que você olha para você mesma. Eu nem te conheço, mas grandes são as chances de você ser muito autocrítica. Então, à medida que a gente conversa aqui de talentos, ao invés de você conseguir pensar nos seus talentos, você já consegue pensar em tudo que você faz de errado, em tudo que você é péssima. Então, é óbvio que o começo, de descobrir os seus talentos é você se reconectar com sua autocompaixão. E aí, quando a gente fala de talentos, tem uma coisa que é interessante. Talvez você não consiga reconhecer os seus talentos exatamente porque eles lhe são muito naturais. Talvez você pense assim, todo mundo consegue desenhar dessa forma. Ou então, todo mundo consegue se relacionar bem. Todo mundo consegue chegar numa festa e cumprimentar todo mundo. Todo mundo consegue falar em público. Todo mundo consegue resolver esse tipo de problema rápido. Todo mundo teria essa ideia como a que eu tive. E a verdade é que não é todo mundo que faria isso tudo. Você faz isso tudo. Os seus talentos te parecem muito naturais, te parecem quase bobos. Sabe por quê? Porque eles são seus talentos, mas eles não parecem bobos para as outras pessoas que têm outros talentos. Então, comece a se observar com mais carinho, com mais cuidado, valorizando até o que te parece bobo, porque é aí que os seus talentos vão estar escondidos. Se você tiver muita dificuldade de reconhecer essa parte boa que está aí dentro de você, talvez haja um desafio mesmo de autoestima profissional. E se for o caso, comenta aqui embaixo que tá difícil para você reconhecer os seus talentos nessa etapa e eu posso pensar em um segundo vídeo sobre autoestima profissional. Agora a gente vai para a quarta etapa, que é quando a gente muda também, a gente expande a nossa visão de mundo. Então a gente já olhou para dentro, a gente já passou a olhar pra gente com mais cuidado e agora a gente vai olhar diferente pro mundo. Como é que a gente faz isso? Aumentando o nosso repertório, buscando referências que estão fora do nosso conforto. Talvez você ache que você não tem talento nenhum porque você cresceu numa família de muitos médicos e você não tem talento para a medicina. Ou talvez, entre o seu ciclo de amizades, todo mundo seja super artístico e você não é tão artística assim. Isso significa que você não tem talento nenhum? Não, isso só significa que você está se comparando com pessoas que têm ali talentos específicos que você não tem. Então é importante que você amplie esse círculo de comparação. Ligue a sua antena para habilidades diferentes, habilidades inusitadas que estão aí fora do seu ciclo social, fora de onde você está acostumado. Nessa parte também é muito importante você ter coragem de tentar coisas novas, porque você nunca vai saber se você é boa em alguma coisa, se você tem uma tendência natural para alguma coisa, se você não tentar aquela coisa. Tô aqui pensando, eu nunca fiz, sei lá, algum esporte muito louco, sei lá, eu nunca joguei tênis. Talvez eu seria ótima em tênis e não sei porque eu nunca joguei tênis. Então é importante que você explore novidades. Nesse quinto passo, chegou a hora de você se fazer as perguntas certas. No coaching, a gente chama essas perguntas, que cutucam a gente, que colocam a gente para pensar na solução, em perguntas poderosas. E eu vou compartilhar com você 3 perguntas que, se você realmente se dedicar a encontrar a resposta para elas, você vai estar se aproximando muito dos seus talentos. Então pega o papel, pega a caneta. Se precisar, você vai dando pausa nesse vídeo ou então você volta depois para refletir sobre essas 3 perguntas, mas se dedica para responder com calma. Eu já gosto de avisar também que você não precisa ter todas as respostas de vez para essas perguntas e você também não precisa imaginar que já vai sair uma lista gigantesca da primeira vez. Você faz as respostinhas com o máximo de dedicação que você puder e ao longo do tempo você vai rever essas perguntas e quem sabe aprimorar a sua listinha de autoconhecimento. A primeira pergunta é: o que você faz com facilidade que para as outras pessoas não parece tão fácil assim? Eu poderia dizer que no meu caso, eu sempre tive muita facilidade em falar em público, Se eu lembro assim do meu tempo de escola, eu gostava de aparecer, eu lembro que o professor perguntava quem quer vir fazer atividade no quadro. Eu
eu quero fazer atividade no quadro. Eu gostava disso, né? Era natural pra mim, era uma facilidade que eu tinha. E se eu olhasse pras minhas amigas, as minhas amigas não queriam ir fazer atividade lá na frente de todo mundo. Então você vai tirar um tempo e pensar nessa resposta. Quanto mais coisas você conseguir listar, melhor. Mas também não precisa ser tão exigente, sabe? Se você tá ali na dúvida se aquilo entra ou não, coloca na lista porque merece ser considerado. Agora a gente vai pra segunda pergunta, que é: que tipo de ajuda específica as pessoas te pedem que não pedem pra todo mundo? Imagina assim, em que tipo de situação as pessoas vão estar conversando e aí vai chegar num assunto e uma das pessoas vai falar assim: gente, calma, tem uma amiga minha que eu acho que pode ajudar a gente nisso. Vai pegar o telefone e vai ligar pra você. Esse é um grande sinal de onde que você tem ali facilidade, aptidão, né? Os seus conhecimentos, as coisas que você já lida com mais naturalidade do que outras pessoas. E a terceira pergunta é: o que você poderia fazer por horas e que normalmente outras pessoas não poderiam fazer por horas? Se você consegue se energizar muito em algum tipo de tarefa, em algum tipo de momento, grandes chances daquilo ali também representar um talento pra você. É quando a gente entra no estado de flow, lembra? Eu não sei se você conhece esse termo, o termo flow. Tem um vídeo aqui no canal, um aulão que a gente fez sobre isso, eu vou colocar o link aqui embaixo. E se você quiser mais referências sobre como entrar em flow, comenta aqui que eu também gravo esse vídeo. O sexto passo que eu vou trazer para essa descoberta dos seus talentos é para você pedir feedback para pessoas da sua confiança. Escolhe, sei lá, 3, 5, até 10 pessoas que te conhecem bem, pessoas que você confia no que elas têm para te falar, e pergunta sobre o que é que você faz bem. Você pode mandar essas 3 perguntas mesmo para as pessoas, você pode perguntar de forma mais genérica quais são os seus talentos. Tanto faz. Tenho certeza que elas vão ter bastante para contribuir, até porque elas têm essa visão mais carinhosa com você, normalmente, do que você própria.